Convido a todos e todas para que abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, em seu capítulo de número 2, versos 37 a 39. Diz assim o texto sagrado: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Hoje você irá participar de um evento especial, que é o batismo infantil. E por participar, eu estou dizendo que você está participando de maneira ativa, porque você está aqui, ou você está também ouvindo por meio desta mensagem. Portanto, há uma participação, você está emprestando o seu endosso, seu testemunho, a sua atenção a esta ocasião especial. E este é um evento raro, porque a maioria das igrejas evangélicas do Brasil, elas não batizam as suas crianças. A maioria das igrejas evangélicas, se não na sua totalidade, as igrejas pentecostais, se você for visitar uma delas, não haverá o batismo infantil. Eles não acreditam neste sacramento sendo dado às crianças. Se você visitar uma igreja neopentecostal, também você não irá encontrar o batismo infantil. Portanto, este evento que ocorre agora é um momento muito singular para a igreja presbiteriana. Isso nos torna uma igreja singular. Veja, eu estou dizendo singular, eu não estou dizendo que nós somos melhores que as demais igrejas. Eu só estou dizendo que nós não nos norteamos pela maioria. Nós nos norteamos pela interpretação bíblica que nós acreditamos mais adequada. Nós não nos sentimos constrangidos porque a maioria não promove o batismo infantil. Nós seguimos a interpretação bíblica. E o texto que eu li para você agora, ele trata sobre batismo. Tanto é que este texto se segue após a pregação do sermão do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes. Neste dia, o Senhor Jesus Cristo derrama do seu Espírito Santo e então a igreja recebe o Espírito Santo neste dia, no dia de Pentecostes. As pessoas ficam surpresas com este evento e Pedro então prega o seu sermão. E o que nós lemos a partir desse momento foi o impacto que isso teve sobre aquelas pessoas. Portanto, esse texto, ele procura responder a seguinte pergunta: quem é que deve ser batizado? E a resposta eu já dou agora, que deve ser batizados os adultos e as crianças. E é isso que eu vou mostrar para vocês neste texto. Primeiro, devem ser batizados os adultos. Qualquer adulto? Não, qualquer adulto não. Existem neste texto duas modalidades de adultos. Primeira modalidade são os adultos que se convertem. Veja aí no verso 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração. Bom, os que se convertem, eles têm o seu coração compungido. Que palavra é esta? Quando foi a última vez que você usou
a palavra compungido ou compungir. É claro, é uma palavra que não está mais no nosso uso, por isso eu quero trazer para você o significado. No grego a expressão é um coração atravessado. Eles se sentiram com o coração perfurado pela pregação do Evangelho por parte do apóstolo Pedro. Eles se sentiram impactados. Compungir, portanto, é isso. E o que foi que atravessou o coração deles? Nada mais, nada menos do que a própria pregação do Evangelho. Note que no dia de Pentecostes, quem estavam lá eram judeus, homens e mulheres que conheciam as Escrituras. Eles tinham alguma familiaridade com o texto sagrado, mas não havia sido feita a interpretação e a aplicação, que é o que ocorre na pregação do Evangelho. E através da pregação do Evangelho, eles então tiveram o seu coração atravessado, porque o Senhor aplicou as Escrituras, assim como estou fazendo agora, a situação, a ocasião, e comunicou a salvação em Cristo Jesus. Por isso aqueles homens ficaram com o coração perfurado, porque a pregação do Evangelho chegou aos seus corações. E é importante ressaltar que foram os corações deles que ficaram compungidos, porque é assim que funciona. A pregação, ela ocorre, mas depende do coração da pessoa. O coração precisa reagir à pregação do Evangelho. Note que isto se assemelha muito à parábola da semeadura. A palavra é lançada como uma semente, mas apenas o coração compungido é aquele que acolhe a palavra como uma boa terra, e aí então é fecundada, e aí produz seus frutos, porque depende dos nossos corações, do terreno a qual a palavra irá encontrar. Nestas pessoas o coração estava abalado, porque eles perceberam que haviam promovido um ato sórdido, que foi a morte do Redentor, crucificando ele. Portanto, a primeira modalidade dos adultos que devem ser batizados são os adultos que se convertem, e isto passa por crerem na pregação da palavra de Deus que fala acerca de Jesus Cristo. A segunda modalidade de adultos são aqueles que querem ser ensinados. Eles estão famintos de aprender. Veja no verso 37 a continuação do segmento que eu li. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E aí vem a resposta de Pedro. A resposta de Pedro é quase que uma aula. Você consegue ver a didática expressa nesse próximo versículo. Veja que à medida que eu vou fazendo algumas perguntas, o texto vai discorrendo, porque a ideia era que Pedro estava ensinando. Vou fazer 3 perguntas e você perceberá que o verso 38 vai respondendo por si só. Primeira pergunta: o que fazer? Verso 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Segunda pergunta: como seremos batizados? Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Terceira pergunta: para que ser batizado? Por 2 motivos: para a remissão ou perdão dos vossos pecados e para receber o dom do Espírito. Veja que o texto ele é de uma didática impressionante. Pedro está interessado em ser claro para o seu auditório, para aqueles que estavam ouvindo, porque eles estavam famintos de aprender a palavra de Deus. Porque isto faz parte de ser um discípulo de Cristo. O adulto que foi batizado, ou que é batizado, é aquele que se converte pela pregação do Evangelho, mas também é aquele que, por isso só, se torna um aprendiz. Um eterno aprendiz. Ele nunca para de aprender acerca de Jesus Cristo, porque ele quer saber o que fazer a partir do seu conhecimento. E o desejo de aprender, meus irmãos e irmãs, revela a essência do que é ser igreja, do que é ser discípulo e discípula de Cristo. A igreja ela é responsável por interpretar a Bíblia Sagrada. E existe, como a Confissão de Fé de Westminster assevera, afirma, aponta no seu capítulo 1,
que existe apenas uma única interpretação para cada texto da Bíblia. Não existe a minha leitura, a sua leitura. Existe apenas uma leitura e ela é conseguida através do estudo, de se ler e entender o que o texto diz. Nós não temos o direito de ser fonte de autoridade e dizer: este texto diz para mim isto, e para você? Ah, não, esse texto diz para mim aquilo outro. Não temos essa autoridade. A Escritura só tem uma única interpretação. E nós, quanto igreja presbiteriana, estamos totalmente tranquilos na nossa interpretação de que esse texto aponta para o batismo, a qual todos aqueles que se convertem a Jesus Cristo por meio da pregação e querem ser pelo Senhor ensinados, precisam ser batizados. Portanto, meus irmãos, tomemos cuidado com interpretações abertas demais, porque Satanás usa esse tipo de recurso. Lembre-se quando ele enfrentou a Cristo na tentação em Mateus capítulo 4, ele utilizou-se de uma interpretação do Salmo 91 para tentar o Redentor, dizendo: pula do pináculo, que está escrito que aos seus anjos dará ordem e eles te segurarão em sua mão. Veja, Satanás se utilizou da interpretação livre, daquilo que ele estava sentindo vontade de dizer acerca do texto, nada mais enganoso, a qual Cristo refutou com sabedoria. Portanto, tomemos cuidado com interpretações outras. Lembremos disso, meus irmãos e irmãs. A interpretação correta, ela vem através do estudo, do laborar do texto, de entendê-los. A igreja presbiteriana não vê na ignorância uma virtude. Nós precisamos entender o texto, conhecer o texto e aí então dizer: o texto diz isso. É assim que nós respeitamos o texto sagrado. Portanto, os adultos devem ser batizados, aqueles que se convertem à fé cristã. Agora o texto também aponta que as crianças devem ser batizadas também. Veja, qualquer criança? Não, apenas uma modalidade de crianças, que são os filhos herdeiros da aliança. Veja no verso 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Eu estou tratando agora dos filhos. Esse todos que estão longe, eu entendo, como o texto diz, que são os adultos que ainda vão se converter por meio da pregação do Evangelho. Portanto, vamos voltar nossa atenção para os herdeiros do pacto, que o qual o texto aqui se refere na sua maior parte. Pois para vós outros é a promessa. Para vós outros quem? Para aqueles que se converteram, que se batizaram, que estão dispostos a aprender de Cristo. Para eles é a promessa. Só para eles? Não. Para os filhos deles também. Os convertidos, portanto, recebem a promessa. A pergunta que fica é: de que promessa está se falando Pedro? E, aliás, podemos até ir um pouco mais longe. De que promessa está nos falando Lucas? Porque é Lucas que escreve o livro de Atos. E Lucas mesmo responde isso. No capítulo 24, verso 49, ele diz da seguinte forma: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. A promessa nada mais era do que a vinda do Espírito Santo, de receber o Espírito Santo, a qual o batismo simboliza. O batismo é um sinal de que nós recebemos o batismo com o Espírito Santo e por isso nós podemos então ser batizados com água. O batismo, ele é a expressão um sinal externo, como nós dizemos, é um sinal externo de uma realidade interna, que é o batismo com o Espírito Santo. Portanto, os filhos e filhas dos convertidos têm todo o direito de receber o sinal do batismo, porque são para os vossos filhos, por isso que as crianças devem ser batizadas. Como eu disse no início, muitas igrejas evangélicas
a maioria, pentecostal e neopentecostal, não batizam crianças, e por alguns motivos que eu passo agora a refutar. Primeiro, dizem alguns, as crianças devem ser batizadas mesmos? Claro que deve. E agora eu vou refutar aqueles que dizem que não, por meio da história de Abraão. Eu creio que você está familiarizado com a história de Abraão, quando Deus institui o sinal da circuncisão no capítulo 17 de Gênesis. Deus chama Abraão, como pai da fé, para por meio dele fazer um grande povo. E Deus dá então a ele o sinal do pacto, que era a circuncisão. A igreja bíblica entende que a circuncisão ela é sucedida pelo batismo no Novo Testamento. Nós não circuncidamos mais as nossas crianças, nós batizamos as nossas crianças. Portanto, ainda que haja semelhanças entre o conteúdo do significado, ou seja, o significado é o mesmo da circuncisão e do batismo, e qual é o significado? A entrada da aliança. Para se entrar numa aliança com Deus, no Antigo Testamento, a circuncisão era o sinal necessário, é o sinal de entrada. E qual que é o sinal de entrada da aliança com Cristo no Novo Testamento? É o batismo. Deus exige fé dos adultos, nós vimos isso em Abraão. Por isso que Abraão, ele recebe o sinal da circuncisão e Deus exige dele fé para isso. Mas Deus exige fé dos seus filhos, de Ismael, na época? Não, Deus não exigiu fé de Ismael. Deus não exigiu fé de Isaque, de quem viria a promessa, porque ambos foram circuncidados. Ismael um pouco mais velho, mas Isaque é o 8º dia. E aí nós perguntamos, mas por quê? Porque Deus quis. Deus decidiu dar o sinal às crianças. Agora, quem em sã consciência pode contestar Deus? Pode dizer, Senhor, que tal esperarmos que Isaque atinja a sua maioridade para que possa então ser circuncidado? Deus não impôs às crianças da aliança que elas tivessem a idade, vamos chamar assim, da razão, para circuncidar. Deus reconheceu os pais como representantes da criança. Será que isso faz sentido para nós? Não é assim que a nossa sociedade faz? Vamos tentar rememorar aqui as reuniões de pais e mestres. Quando os nossos filhos estão na escola, o que os professores fazem? Vamos ter reunião. Quem vai participar da reunião? Apenas os professores e as crianças? Não. Vão participar da reunião os professores e os responsáveis pelas crianças. Porque todo pai e mãe é tutor dos seus filhos e representante dessas crianças e responsável pela conduta dessas crianças. A tal ponto que, se uma criança menor de idade cometer algum crime, algo doloso, os pais serão procurados para responder por esta criança. Deus vê assim também. Os pais são responsáveis por permitir aos filhos a sua adesão às promessas. Por isso que o Senhor não age conforme algumas pessoas pensam que Ele deveria agir. Ele age como Ele quer. E Ele decidiu dar o sinal do pacto para as crianças e não mudou o método no Novo Testamento. Não há nenhum texto na Bíblia que diz que Deus mudou para com as crianças e que agora deveria ter a idade da razão, seja lá o que isso quer dizer. Porque em cada cultura existe uma ideia de maioridade, mas o texto não exige. Em nenhum texto da Bíblia você vai encontrar alguém que está indo para o batismo e a pessoa proíbe. Não. Quantos anos você tem para ser batizado? Não há esse tipo de obstrução. Portanto, cai por terra esta ideia de que Deus exige isso das crianças. E alguém talvez diz, mas
Não está escrito em Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo? As crianças não creem. Ora, mas é aí que é a importância do que eu disse no meio do sermão, da interpretação bíblica. Nem todo texto pode ser interpretado de uma forma absoluta e literal. Vamos dar aqui um exemplo. Há também em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, verso 10, a seguinte ordem: se alguém não quer trabalhar, também não coma. É lógico que esse texto não tem como se aplicar às nossas crianças. Agora imagine um pai não dar alimento ao filho porque a criança não trabalha. Isto é ilógico. Da mesma forma é ilógico impor à criança que ela creia, sendo que ela não tem o seu aparato desenvolvido para isso. Isso é uma sandice. E estas pessoas fazem o quê? Pensam que Deus irá entregar essas crianças ao inferno até que tenham 18 anos, porque é isso que o texto está dizendo, se você for levar literalmente. Porque a criança, ela só vai crer quando o seu corpo estiver preparado para isso, a sua mentalidade. Então, o que muitas igrejas evangélicas fazem é deixar as crianças por si só, mas nós nos recusamos. Nós dizemos que as crianças devem receber o sinal da aliança como sempre foi feito na Bíblia e aqui está sendo feito hoje. Por isso que nós batizamos os nossos filhos e as nossas filhas. Mas não devemos apresentar à igreja? Não. Não há esse mecanismo, esse método na Bíblia. Isso aconteceu lá em Lucas capítulo 2, como um rito judaico ali de maior idade, não tem nada a ver com o sinal da aliança. Nós aqui fazemos conforme temos feito desde os primórdios. Portanto, esse texto, meus irmãos, confirma para nós, para a Igreja de Cristo, que as crianças devem ser batizadas. Era assim na igreja no Antigo Testamento, recebendo o sinal do pacto. É assim na igreja do Novo Testamento, elas também recebem o sinal do pacto. Portanto, devemos sair desta casa de oração hoje, claros com essas duas verdades incontestáveis. Quem devem ser batizados? Os adultos, aqueles que se convertem pela pregação do Evangelho e que estão dispostos a aprender de Cristo. E quem mais? As crianças, os filhos que são herdeiros das promessas de Cristo, aquelas crianças que pertencem à aliança. E o batismo infantil, ele é um evento que não pertence apenas à criança que será batizada hoje. Nem tampouco pertence exclusivamente à família da criança, mas pertence à comunidade do pacto, porque esta criança que nós vamos batizar hoje, ela passa a ser membro desta igreja e também precisará ser pastoreada, e também precisará das suas orações, precisará do seu apoio. De uma certa maneira, usando uma analogia aqui, a igreja, como certo autor diz, é madrinha desta criança. Você faz parte deste pacto e cabe à igreja observar a criança como ela vai se desenvolver. Nós não podemos apenas assistir o batismo hoje, como assistimos qualquer evento, mas nós iremos participar, nós daremos o nosso endosso, nós faremos promessas, testemunharemos promessas. É isso que a igreja faz. E a partir desse momento, estaremos orando para que Deus faça cumprir as promessas que os pais irão fazer. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós estamos aqui muito contentes, porque hoje nós estamos praticando a palavra de Deus, conforme as Escrituras nos ensina. Que Deus muito nos abençoe. Amém.